Pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre a teoria do belo, que foi desenvolvida por Plotino, a partir das ideias de Aristóteles e Platão, e pensar, né, nesses tijolinhos que a gente vai acrescentando a essa teoria, que a cada filósofo vocês vão perceber tem alguma coisa a mais. Em alguns pontos eles concordam, em alguns pontos eles divergem, então é isso que interessa pra gente, não é qual é que é o certo, ou com quem eu concordo, tipo, né? Ninguém se importa, na verdade, com quem a gente concorda. O que a gente precisa saber é o que cada um disse e o que cada um acrescentou nessa teoria, né? Que é uma coisa sem fim. Uma coisa que eu estava falando hoje na live de manhã é que o conceito de verdade dentro da filosofia ele é mutável, é diferente de um conceito de verdade desenvolvido por uma instituição religiosa, por exemplo, onde os conceitos de verdade são absolutos. Dentro da filosofia, a verdade ela sempre pode ser refeita no sentido assim, é uma busca, né? É uma busca infinita, né? A gente vai acrescentando camadas, né? A essa ideia que a gente chama de verdade, né? O que vale é a pergunta, né? O que é belo? E o Plotino, ele já nasceu bem depois do Aristóteles e do Platão, no ano 205 depois de Cristo. Então não foi contemporâneo de nenhum dos dois e ele pega as duas teorias e a gente vai perceber que tem ali uns reflexos. Vocês vão acompanhando aqui no slide da aula, que é isso que eu estou olhando aqui para mostrar para vocês, que ele vai acrescentando coisas tanto à teoria platônica quanto à teoria aristotélica, mesmo elas sendo bastante diferentes entre si. Então, como que ele consegue dar esse nó, né? Como que ele consegue amarrar essas duas teorias? Com quem que ele concorda, né? Com quem que ele discorda? Então, vamos pensar no que ele desenvolveu. A pergunta continua, né? A beleza é algo que pertence ao objeto em si, é uma qualidade do objeto, ou é uma qualidade que depende de quem vê, né? Então, para o Plotino, a beleza ainda está no objeto. Ela continua sendo uma propriedade da coisa em si. E a grande pergunta dele, é aí que ele começa a discordar do Aristóteles, é: se o Aristóteles diz que a beleza do objeto depende da harmonia das partes em relação ao todo, então todas as partes são belas. E se todas as partes são belas, porque algo belo não pode ser feito de partes feias, né? Se fosse feito de partes feias, não seria belo. Não tem como. E se o todo é belo, porque todas as partes são belas, então eu não posso enxergar a beleza em cada uma das partes? Eu não posso encontrar beleza em algo que seja simples, algo puro, como, por exemplo, uma cor bela, um som, uma nota musical pura. Isso não pode ter beleza em si? O que vocês acham? Então a crítica dele é essa, né? Eu vou citá-lo aqui. Plotino diz: todo mundo afirma que a harmonia das partes em relação ao todo, acrescido de um bom toque de cor, constitui a beleza para a vista. De acordo com isso, só o composto e não o simples é que seria necessariamente belo. Para os que acreditam nisso, será belo o todo, mas as partes não terão beleza alguma, senão enquanto estejam integrando o todo. Além disso, para essas pessoas, as cores belas, assim como a luz do sol, sendo como são simples e não lhes vindo a beleza de harmonia nenhuma de partes, estariam excluídas da beleza. Então, e aí? É possível
haver beleza no simples? É possível algo ser composto de uma única parte, como a luz do sol, por exemplo, e ainda assim ser bela? O que vocês acham? Antes de eu dizer para vocês o que eu penso, que é o que menos importa, a minha opinião pessoal, vamos tentar pensar nesse simples. O que é a luz, por exemplo? A luz é algo invisível aos olhos. Eu não vejo a luz. A luz, né? Vou botar aqui um feixe de luz que tem uma luz acesa aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não aparece. Tá muito longe. Pera, deixa eu virar o celular. Vocês estão conseguindo ver que tem... Ai, pera. Uma luz aqui. Eu enxergo a fonte de luz, mas o raio que sai dali, que é o raio luminoso, a luz em si, ela é invisível. Eu só vou enxergar quando ela incidir sobre um objeto. E aí eu vou ver, né? Agora, por exemplo, minha mão está sendo iluminada pela luz. Por quê? Porque a luz bate aqui e reflete, e é essa luz refletida que eu vejo. Então não existe luz bela, porque não existe a visão da luz. O que eu vejo é a luz refletida dos objetos onde ela incide. Então aí já começa um problema. Agora tá bom, professora, tá bom. Luz foi um péssimo exemplo. Vamos pensar em outra coisa, uma cor pura. Vocês já fizeram aqueles testes de cor em que se você mudar a cor do fundo, muda a cor que você tá vendo? Então, mesma coisa as cores, né? Eu só sei que aquele azul é um azul mais bonito de todos os azuis e que aquele é o meu azul preferido, porque eu já vi outros azuis. Eu tenho outras referências. E tem cores que também têm relação com a minha memória afetiva, né? A cor do uniforme que eu estudava na escola, por exemplo, é uma cor que eu odeio. Porque era uma escola de freiras e eu odeio aquele azul. Mas não é um problema só da cor, né? Ela não é pura. Então, os críticos à teoria de Plotino, aí eu não estou falando da minha opinião pessoal, eles criticam essa simplicidade do simples. Que o simples e o puro, na verdade, eles são sempre em relação a algo e que você não pode isolar as partes, né? Não existe nada isolado no mundo. Uma outra coisa que é importante a gente pensar é esse todo, né? Quando Aristóteles fala do todo, ele não está falando só, vou pegar aqui um objeto das crianças, né? Ele não está falando só de um objeto, ele está falando das partes desse objeto, claro, né? Se ele é harmonioso em si, mas se ele também pertence à harmonia cósmica, né? E aqui não tem nada de transcendental. Quando a gente fala de harmonia cósmica, se ele faz parte do universo. Pela teoria aristotélica, ele não é belo, não só porque ele é uma figurinha medonha, mas porque o material de que ele é feito, que é plástico, né, não pertence à natureza, não pertence ao todo cósmico, né, é um troço estranho, né, ele não se desintegra num, né, um pedacinho de lixo, né, então ele seria feio, além do que ele não tem grandeza, os olhos são escuros, não dá para ver direito os detalhes, né, dentro da escala humana que a gente tinha falado. Então, para o Aristóteles, aquilo que está integrado ao todo, aquilo que pertence ao todo cósmico, é belo. Não só as partes de uma coisa em si, mas dessa coisa também sendo parte do todo, e esse todo também sendo parte de um todo maior ainda, né? Se a gente pegar o universo, ele é todo composto assim, né? Tanto você pode olhar para uma coisa microscópica e ver que ela tem harmonia entre as partes e que ela está integrada numa parte maior, que está integrada numa coisa maior ainda, nos ecossistemas da natureza. Então, a teoria aristotélica foi desenvolvida a partir dessas observações da natureza, das coisas que fazem parte de outras coisas e que têm suas partes harmonicamente integradas a esse todo maior que é o universo. Então, aí já cai um pouco por terra essa teoria de que uma parte pode ser isolada, né? Então, para o Aristóteles, uma parte não pode ser isolada.
Mas a gente também não pode jogar tudo fora. Eu acho que a pergunta do Plotino é muito interessante, né? Será que eu posso enxergar beleza nas partes isoladamente? Eu acho que é uma pergunta interessantíssima, né? Uma pergunta que se um aluno fizesse em aula, né, daria estrelinhas para esse aluno. Muito bem, você fez uma excelente pergunta. Daí eu coloco aqui um slide que tem a luz do sol, né, que tá batendo na moça, e é uma foto que se a gente visse no, sei lá, no Pinterest, a gente talvez achasse uma foto bela, mas não é a luz do sol só, né? Ela é uma luz que está incidindo no corpo da modelo, que está emanando, parece que sai dela a luz, né? Mas isso é a forma como a luz incide sobre aquele objeto, sobre aquele corpo, né? Então, daí o Suassuna diz isso, né? Exatamente essa explicação que ele dá, que para a humanidade não existe, nem existirá jamais, nada que seja esteticamente apreciável como simples, puro e uno, né? Que todas as coisas que a gente percebe em relação a outras e em relação à nossa própria experiência de vida, em relação às nossas memórias. Certo? Daí, em relação ao som, né, que é outro exemplo que ele dá de uma nota musical. Uma música, né? Será que cada som isolado pode ser considerado belo? Essa nota é bonita? Eu acho que um som isolado tocado ao infinito seria insuportável, né? A gente só consegue suportar a música pela harmonia, que é exatamente assim que se chama, né, na teoria musical, que é essa arte de colocar as coisas dentro de uma certa ordem harmônica em que elas fazem sentido, né? E a música é feita de silêncio também, né? O silêncio também é parte da música. Senão seria insuportável, né? Um som só, né? E aí o Suassuna também dá essa explicação, né? Só poderíamos falar em som simples se conseguíssemos apagar da memória, no momento de ouvi-lo, todos os sons que ouvimos desde o nosso nascimento e que eles servem de contraste para aquele som e que servem de contraste para aquele som que estamos ouvindo. Hoje mesmo eu estava escutando um amigo meu que está na Alemanha também em isolamento social, tocando uma música dos Beatles como se fosse bossa nova. E por que que para mim, brasileira, aquilo é tão belo, né? Porque eu cresci numa cultura onde eu ouvi muito bossa nova e também é belo, talvez mais belo agora porque a gente não pode, né, encontrar essas pessoas. O Beatles é uma referência muito forte para mim, então, né, não dá para eu isolar e dizer essa música é bela em si, né, sem considerar as vivências que precedem essa experiência, né. Aí a gente também não quero dar muito spoiler, porque a próxima aula é sobre o Kant, que fala muito disso, né, da experiência subjetiva, daquilo que cada um tem em si, né. Mas aí também não quero entrar muito aí. Vamos pensar agora em duas coisas. Em que a teoria do Plotino se assemelha com a teoria platônica e em que ela diverge, em que ela se assemelha com a teoria do Aristóteles e em que ela diverge. Então vamos pensar como que ele fez, que era essa a pergunta do começo da aula, esse nó que tenta amarrar essas duas teorias. Então vamos lá. O que ele tem em comum com o Aristóteles e com o Platão? Então, para falar agora da semelhança dele com o Platão, olha como ele define a relação do belo com a alma, né? Platão falava muito de alma, desse ser que habita em nós e que vem do mundo das ideias e que é essa essência, essa alma que reconhece a beleza. Plotino também vai falar dessa alma. Vou citar o próprio Plotino. Estando a alma muito próxima à essência suprema, que é esse outro mundo, esse mundo onde as coisas são perfeitas, esse absoluto, né, que o Platão chama,
ante qualquer coisa que ela veja pertencer ao seu mesmo gênero, regozija-se e se transporta, atrai-a para si e volta a recordar-se de si e de tudo que pertence à sua natureza. Isso é essencialmente a teoria da reminiscência que a gente já viu em Platão, né? Essa ideia de que a alma, quando encontra algo belo, fica feliz e se encontra com a sua essência, com o mundo das ideias. E ele também fala, né, que a alma reconhece uma afinidade consigo mesma, que é essa ideia de que a alma sabe, porque ela vem desse mundo onde as coisas são belas e por isso ela encontra a beleza, enfim, a partir dessa experiência prévia, né, da alma que vem do mundo do além, né? E para o Plotino, então, a beleza não é a harmonia das partes em relação ao todo, como dizia Aristóteles. Para o Plotino, a beleza não é essa harmonia, é a luz que dança sobre a harmonia. Como se a harmonia em si, ela fosse, e nisso eu concordo, a harmonia em si fosse uma coisa muito chata, muito matemática, muito aritmética. E nesse ponto, o Aristóteles realmente, como ele tenta cientificamente determinar o que torna determinadas coisas belas, né? Por exemplo, um rosto belo, e aí ele diz, não, é a simetria, as partes em relação ao todo, como se ele pudesse mapear essa questão. E o Plotino diz, cara, não é tão matemático assim, existe algo de intuitivo, algo que é essa luz que dança sobre a harmonia e que a alma reconhece, né? Tem algo de inexplicável nessa matemática, né? Que não é tão exata assim. Nisso eu realmente concordo, não que a minha opinião conte, mas eu acho que faz sentido, né, se a gente for pensar. E qual que seria a natureza dessa luz, né? Que luz é essa que dança sobre a harmonia? Para o Platão, é o reflexo da beleza absoluta, né? Essa que vem do mundo das ideias. Que a crítica do Plotino ao Aristóteles é que ele fala dessa harmonia, mas deixa o brilho de lado, né? Cadê esse algo a mais, esse não sei o que é, que faz com que a gente se sinta atraído por determinadas coisas. Então, quando ele faz isso, ele tenta criar justamente uma harmonia entre as duas teorias. Então, sim, existe a harmonia das partes em relação ao todo, essa matemática aristotélica. As partes também podem ser belas para o Plotino, isso é bem importante, mas tem esse je ne sais quoi, né, em francês, que a gente fala, isso que eu não sei o que é, que ele chama de luz que dança sobre a harmonia. Outra coisa que ele concorda com o Platão, lembram daquele exemplo que eu dei do cavalo na aula, que você tinha que pensar no cavalo mais bonito que você conseguia pensar, na flor mais bonita do jardim? Então, ele define isso como a beleza é o ser em máximo de ser. Então, a potência máxima que aquele ser pode alcançar, né? Pensando num ser humano, né? Qual é o nosso auge, né? A nossa juventude, uma flor que está em pleno desabrochar. Esse seria o ser mais belo que aquele ser pode ser. Faz sentido. E uma outra relação que daí ele faz com Aristóteles é essa. A beleza resulta do domínio da forma sobre o obscuro da matéria, né? Essa ideia de ordem no caos, ordenar as coisas, distribuí-las harmonicamente. Então, os sons são caóticos. Quando alguém faz uma música, ele está ordenando o caos, né, do ruído e transformando aquilo em música. Nisso ele concorda com Aristóteles, né? Essa ideia da gente ter domínio sobre as formas caóticas. E aí, para finalizar essa aula do Plotino, eu sei que esse vídeo já ficou um pouco longo, mas eu queria fazer de uma vez só. Eu coloco 2 vídeos que depois eu vou colocar ali no link. E assim como eu faço na aula, eu quero que vocês escutem. São 2 versões da mesma música.
da Ella Fitzgerald e da Billie Holiday. Exatamente a mesma música cantada por duas mulheres diferentes. E eu quero que vocês digam, vou fazer uma enquete, né? Qual das duas vocês acham mais bela? E aí vou colocar um questionário mini ali para vocês responderem. E justificando por quê. Não vou dar spoiler do que eu acho, não importa o que eu acho, mas vocês têm que pensar no que torna uma música mais bela do que a outra, né? Tanto faz, não existe resposta certa, tá? Nem errada. É realmente uma opinião pessoal de vocês que eu queria, tá bom? Então eu vou colocar lá no link esse vídeo e as duas músicas. Até mais!